Olá, graça e paz. O tema da nossa conversa de hoje é sementes que não geram frutos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3, está escrito assim: Escute, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e estes não deram frutos. Esse texto faz parte da clássica parábola do semeador, onde o próprio Jesus, fazendo uma analogia, compara o solo com o nosso coração e a semente com a sua palavra. Ao começar a explicação da parábola, Jesus diz que a semente que caiu à beira do caminho e as aves comeram se assemelham àquelas pessoas que até ouvem a palavra, mas Satanás retira imediatamente a palavra de seu coração. Já a outra semente, Jesus diz que é como aquele que ouve a palavra com alegria, mas por não desenvolver aquilo que ouve, não forma raiz. E logo, quando surge uma dificuldade, um desafio, ele logo abandona tudo aquilo que ouviu. Mas eu quero investir nosso tempo no verso 7, onde ele fala sobre a parte da semente que caiu entre espinhos. Espinho esses que não parecem tão ofensivos assim no início à semente, mas com o passar do tempo, se não forem removidos, crescem e, por consequência, sufocam as plantas, de tal forma que elas não frutificam. Jesus, a explicar, ele compara essa semente a todo aquele que recebeu a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus estava falando sobre aqueles que ouvem a palavra em primeiro momento, entendendo o sentido amplo para a sua vida, mas logo depois, com o passar dos dias, as ocupações não permitem que tudo que se ouviu gerem frutos na sua vida. São sementes, até de boa qualidade, que absorvem os nutrientes da terra, recebem a chuva do alto, porém não germinam, não crescem, não frutificam, porque estão demasiadamente ocupados com a própria vida. O livro do Êxodo nos conta que Moisés vai ao Egito pedir a Faraó que libere o povo da escravidão, para que ele pudesse conduzi-los a Canaã, a terra prometida, para que o povo pudesse adorar a Deus. Porém, a palavra nos diz que Faraó usa da estratégia de ocupar o povo, porque sabia que dessa forma o povo não teria tempo para pensar nas coisas do alto. Anos se passaram, e se tem algo que permaneceu, foi estratégia usada por vezes, até pelo próprio inimigo das nossas almas, em fazer que não tenhamos tempo para gerar os frutos que Deus espera de nós. Estamos demasiadamente ocupados, até com atividades importantes e legítimas, mas por conta disso, acabamos não fazendo o que o próprio Jesus nos orientou, que é buscar o seu reino em primeiro lugar. E por conta dessa realidade, a semente que é a palavra de Deus não cria raízes na nossa vida. E por consequência, não estamos preparados para viver gerando os frutos que Deus espera de nós. Nós precisamos nos vigiar para não sermos envolvidos com as questões dos nossos dias e deixarmos de investir o tempo necessário nas coisas do alto. Nos dias do profeta Ageu, o povo que volta do cativeiro babilônico com a clara orientação de Deus em reedificar o templo de Jerusalém, chegam a começar a obra, mas eles dão ouvido aos samaritanos e a outros e se distraem e param a obra, se mostrando pouco dispostos em concluir o que Deus os orientou. Eles davam desculpas a respeito das suas responsabilidades, mas ao mesmo tempo edificavam suas casas para seu próprio conforto. Mas Deus protestou contra essa ausência de prioridade. Aquelas pessoas estavam pensando unicamente em si e não se dispondo a buscar o reino de Deus. Trabalhavam apenas para o seu conforto, fazendo tudo para estarem em tranquilidade, mas pouco pensando em priorizar o reino. Até que o Senhor se dirige a eles e deixa claro que as coisas que vinham acontecendo não era sintoma de uma crise econômica, não era de uma questão casual, mas sim de uma ausência da bênção dele sobre a vida do povo. Como escrito no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, no verso 6, vocês semearam muito, mas colheram pouco.
Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. O Senhor se dirige àquele povo e deixa claro que a falta de obediência, a falta de envolvimento, a falta de dedicação os levou a viver aquelas duras consequências. Mas logo após esse tempo, há um despertamento no meio do povo e eles colocam em prática tudo que Deus prescreveu para eles. Então a frutificação, a colheita, a bênção do Senhor volta para meio do povo. Como descrito agora no capítulo 2 de Ageu, no verso 19, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e as oliveiras não têm dado seus frutos? Mas hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus muda a sorte daquele povo, depois que o povo muda as suas prioridades. Por vezes queremos colher bons frutos, sem cuidar da qualidade das nossas sementes. Queremos ter céus abertos, com nossas Bíblias fechadas. Queremos ter bons resultados, sem atentar para o que Deus espera de nós. Nós precisamos nos dedicar a Deus, não pelo que Ele pôde nos proporcionar, mas pelo que Ele é, também pelo que Ele já fez por nós na cruz. Não podemos permitir que as tarefas dos nossos dias nos tirem um privilégio de viver uma vida mais íntima com Deus. Não podemos deixar de investir um tempo de qualidade para conhecê-lo mais e mais. Aliás, no livro do profeta Oséias, temos uma orientação clara no capítulo 6, quando ele diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a partir daí, gerar os frutos que Ele espera de nós. Precisamos gerar bons frutos para o reino de Deus. Precisamos servir, precisamos nos dedicar a Ele por tudo o que Ele fez em nossas vidas, até aquele dia onde encontraremos com Ele e ouviremos: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pense nisso e permita que a palavra de Deus gere frutos visíveis em sua vida, frutos visíveis na tua casa. Que Deus abençoe sua casa e seu coração.